E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de cuidadores e eu vou falar sobre noções de sinais vitais, ok? Me acompanha aí, vamos lá. Deixa a prof voltar aqui. Vamos lá, sinais vitais então. Antes de qualquer coisa, é importante que tu tenha ciência da diferença entre sinais e sintomas. Uma coisa é sinal, outra coisa é sintoma. Qual é a diferença? Sinais é tudo que tu consegue ver, acompanhar, mensurar, certo? E sintomas normalmente é o que o paciente comunica, refere, informa. Então, uma coisa é eu vejo, eu percebo, eu mensuro e outra coisa é o que o paciente refere. Então, quando eu falo em sinais vitais, são todas as situações em que eu consigo verificar no paciente, certo? Então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação, são coisas que eu consigo verificar, então são sinais, certo? A dor, ela é considerada um sexto sinal vital, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não é um sinal, porque eu não consigo mensurar. Eu consigo entender um pouco a dor pelo que o paciente refere. Então, a gente utiliza muito a escala analógica visual para entender como é que esse paciente está processando a dor, para entender a gravidade da dor. Mas ela não é bem um sinal, ela é um sintoma, tá? Então, quando os sinais vitais estão normais, sem ajuda mecânica ou de medicação, o paciente está estável, ok? Bom, vamos começar a falar, vamos inverter um pouco, vamos começar a falar um pouco sobre a doença hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão, ela é em decorrência do aumento da pressão arterial. O que nós realizamos? Nós realizamos a verificação da pressão arterial. O diagnóstico da nós verificamos a pressão arterial. Quem vai dar o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica não somos nós, é o médico. Diagnóstico é de exclusividade médica. Nós não somos médicos, galerinhas. Então, nós não temos a competência de diagnosticar a hipertensão arterial. O que a gente faz? A gente acompanha essa pressão arterial, anota, leva o paciente no médico, baseado na pressão arterial basal dele, baseado nas alterações, o médico é que vai diagnosticar a hipertensão arterial. Combinado? Beleza, segue lá. Então, a hipertensão arterial sistêmica é um grande mal atualmente, tá? É uma doença crônica. O que é crônica? O que significa uma doença crônica? Nós temos doenças agudas e nós temos doenças crônicas. Doenças agudas, tipo, fui lá, né? Peguei uma gripe, me curei. É uma situação aguda. Agora, por exemplo, tem uma tendinite. Tem um processo inflamatório do tendão e eu tenho uma tendinite. Eu sempre tenho essa, toda vez que eu vou digitar, toda vez que eu faço muito movimentos repetitivos com o braço, esse processo inflamatório da tendinite, ele se manifesta. Então, ele é um processo crônico, é um processo que se repete ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo das semanas. Então, o crônico do agudo, essa é a diferença. Crônico é por um longo tempo e agudo é uma doença por um curto que tu vai sofrer as consequências dela, tu vai passar por aquela doença em um curto período de tempo. Então, então tu já entendeu que a hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença crônica. Ela é prevalente e tem forte relação com ocorrências de doenças cardiovasculares. A gente vai verificar isso mais adiante. Aliás, a gente já verificou isso. Se tu puderes... se tu me acompanhou no último vídeo, se não me engano, no Noções de Anatomia, na parte 3, eu falo bastante sobre essa questão quando eu falo no sistema cardiovascular. Aí eu explico ali por que a pressão alta pode desencadear situações como infarto e AVC. Acompanha lá que tu vai ver. Eu vou deixar um linkzinho do vídeo para te assistir depois, belezinha? Vamos lá. E ela é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A estimativa é que cerca de 25% da população brasileira adulta, algo entre 35 e 40 milhões de pessoas, sejam hipertensas. Segundo dados de 2019 do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, né, Vigitel, do Ministério da Saúde. Certinho, galerinha? Então, vamos lá. Pressão arterial é a mesma coisa que tensão arterial, só é uma questão de nome, não muda nada, tá?
A pressão arterial, ela tem a pressão arterial sistólica e a diastólica. Quando a gente verifica a pressão arterial de uma pessoa, ela não tem a máxima e a mínima? Por exemplo, a pessoa está com uma pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ou algumas pessoas falam 120 por 80, outras erradamente falam 12 por 8. O que significa? Significa que o 120 por 80, o número 120 é pressão arterial sistólica. O que significa isso? É pressão da artéria, é pressão que está dentro da artéria quando o coração contrai, tá? E a pressão arterial diastólica é a pressão que está dentro do vaso quando o coração relaxa. Então, 120 por 80 significa que o 120 é a pressão de contração, é a pressão que está dentro do vaso na contração do coração, e o 80 é a pressão que está dentro do vaso no relaxamento do coração, ok? Então, aqui nós temos uma situação. Eu vou passar para vocês os valores de normalidade, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu já vou passar para vocês aqui o que é uma pré-hipertensão. Então, a pré-hipertensão sistólica, ela está entre 130 e 139 milímetros de mercúrio, tá? A sistólica. E a diastólica vai ficar entre 85 e 89. A hipertensão, pelas diretrizes, a gente considera quando a pressão sistólica está acima de 140 e a diastólica está acima de 90, o quê? Milímetros de mercúrio, que é a nossa unidade de mensuração de pressão, tá? E o paciente ele é considerado hipotenso quando a pressão arterial dele está abaixo de 100 por 60. 100 a diastólica, a sistólica e 60 a diastólica. Belezinha? Tá? Então aqui algumas terminologias, porque caso vocês tenham que acompanhar o paciente de vocês no hospital, caso vocês tenham que acompanhar um paciente em alguma unidade básica de saúde, é importante que vocês, né, falem bonito, falem o linguajar correto. Ah, eu tenho que falar isso, professora? Não tem. Mas é algo, né, que é adequado, digamos assim. Ou que pelo menos tu entenda quando alguém, se tu não quiser falar com linguajar, com uma nomenclatura adequada, tá? Pelo menos tu tem que entender o que as pessoas estão falando. Então, quando eu falo em normotenso, significa que a pessoa está com a pressão arterial normal. Hipertenso significa que a pessoa está com a pressão acima do normal. Convergente, a sistólica e a diastólica elas se aproximam. E a divergente, a sistólica e a diastólica elas se afastam. Belezinha? Medidas gerais. Por exemplo, se a pessoa está com uma pressão alta, o que a gente vai fazer em casos de hipertensão? Vai verificar se o paciente está com dor, porque a dor ela pode aumentar a pressão arterial e vai elevar a cabeceira do paciente. O paciente ele não pode estar deitado quando ele está hipertenso, porque quando a pessoa ela fica deitada, ela tende a aumentar a pressão, porque ela não está tendo que lutar contra a gravidade. Se eu estou de pé, tá? O meu sangue ele é distribuído pelo organismo e o retorno venoso ele é um pouco dificultado pela gravidade. A partir do momento que eu me deito, eu não tenho esse efeito da gravidade. Até tenho, porém ela está dividida sobre todo o corpo. Então, quando a pessoa deita, ela tende a aumentar a pressão. Ou seja, o que tu não vai fazer com uma pessoa hipertensa? Deitá-la. Tu vai manter essa pessoa com a cabeceira elevada, ok? E, ao contrário, quando a pessoa está com a pressão baixa, ou seja, ela está hipotensa, aí sim, tu vai abaixar a cabeceira e elevar os pés, ok? Certo, galerinha? Frequência cardíaca. Frequência cardíaca em adultos, porque em criança é diferente, tá? É um caso à parte. A frequência cardíaca em adultos, ela varia entre 60 e 90 batimentos por minuto. Então, a pulsação é uma medida de frequência cardíaca ou um número de vezes que o coração ele vai bater por minuto, tá? Também chamado de frequência cardíaca. A verificação do pulso deve ser realizada apenas pelo dedo indicador e médio, não encostando o seu polegar no braço do paciente. Por que eu não posso utilizar o polegar? O polegar ele tem pulsação própria. Então, se eu for verificar o pulso do paciente com o polegar, eu posso estar percebendo o meu pulso. Então, para verificar o pulso, o indicador e o dedo médio, belezinha? Tá? Por quê? Porque se tu utilizar o polegar, vai interferir na contagem de frequências de pulso do paciente.
E a taxa de pulso pode flutuar e aumentar com exercício, doença, lesão, emoção, susto. Então, a verificação cardíaca, ela sempre pode oscilar. Ela pode oscilar em relação ao repouso, em relação à atividade, em relação à alimentação. Por exemplo, se ela tomou um café, ela vai estar com uma frequência cardíaca mais alta. Se ela tomou um refrigerante, né, tipo uma Coca-Cola, ela também pode estar com uma frequência cardíaca mais elevada. Se ela fez exercício físico, enfim, se ela teve alguma emoção, várias situações podem fazer com que esse paciente desencadeie um aumento da frequência cardíaca. Tá, galerinha? Então, algumas terminologias aí, caso tu escute, tu não te assusta, né? Tu não te assuste, tu sabe mais ou menos do que tá se referindo. Bonito, bonito mesmo é que tu utilize esse linguajar, né? Eu digo conhecimento não ocupa espaço. Vamos lá. Então, nós temos aí o pulso normocárdico, que são batimentos cardíacos normais. Pulso rítmico, que os intervalos entre os batimentos são iguais. Eu tenho o pulso arrítmico, que os intervalos entre os batimentos são desiguais, né? Ali o T ficou separado. Eu tenho taquicardia, que é a frequência acima da faixa normal. Bradicardia, frequência abaixo da faixa normal. Taquisfigmia, o pulso acelerado. Bradisfigmia, frequência abaixo do normal. Pulso filiforme indica então a redução da força ou do volume do pulso periférico. E o pulso cheio, então, volume e forças preservadas. Tá ok, galerinha? Bom, a frequência cardíaca, né, a gente verifica no pulso aqui neste lado. Então, tu vai colocar os dois dedinhos aqui, tá? Ó, deixa eu ver, ó, fica melhor aqui. Coloca aqui neste vãozinho aqui, tu vai colocar os teus dois dedos, faz o teste lá até tu conseguir achar a pulsação. Esse aqui é o pulso radial. Nós temos o pulso carotídeo. Tá vendo aqui a traqueia, aqui os anéisinhos que tu sente? Pega, roda para trás da traqueia, aqui ó, atrás tu vai sentir o pulso carotídeo. Não é aqui não tem pulso, tá? Tu olha lá no Grey's Anatomy, o pessoal catando pulso lá, parece que tá procurando linfonodo palpável. Não, é atrás da traqueia aqui, tá? Ó, faz a voltinha, todo mundo aí coloca o dedinho e vai procurar o pulso carotídeo, beleza? Testa aí. Respiração. Frequência respiratória a gente vai ver, para não ficar essa aula muito estendida, muito extensa, muito longa, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, me acompanha aí na segunda parte dessa aula. Beijo, fica com Deus, até mais!